Feche seus olhos. Toda vez que você pegar aquela palavra e abri-la, Deus tem uma palavra nova para você, amém? Amém. Então já de pé, quem não trouxe a Bíblia, por favor, levanta a mão que a gente tem uns livrinhos ali para emprestar. As meninas, levanta a mão assim mais alto para as meninas verem. Ó, Camille, distribui para nós os livrinhos. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Na Bíblia da Ave Maria, na página 1289, Mateus 6, nós vamos pegar aí de 1 ao 7, amém? Amém. Na Bíblia da Ave Maria, 1289, no livrinho, na página 8, esse livrinho que vocês receberam o Evangelho, amém? Fazer as boas obras em segredo. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens.
Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê em lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliquem as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os evitais, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes que vós o pedis. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, meus irmãos? Essa palavra é maravilhosa. Vamos nos assentar. Fazer as boas obras em segredo. Quanto difícil é, né? Quanto difícil é fazer as boas obras e manter em segredo. Nós gostamos de sempre estar nos exaltando. Mas Jesus vai falar para mim e para você aqui que as nossas obras feitas em segredo rendem frutos. Amém? Meu irmão, minha irmã, não existe fé sem obras. São Paulo já disse que mostra-me a sua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Por que eu quis chegar nesse ponto? Esse fim de semana foi aniversário de Betânia. Não sei se vocês conhecem Betânia, é lá aquele centro que o Padre Léo mantinha. E foi uma pessoa da Canção Nova para ver o Padre Léo. As obras é que ficam. Vocês estão vendo o Padre Léo já morto, né? Não é verdade? As obras é que ficam. Então nós vemos que o Padre Léo, que está morto, está mais vivo do que por causa das suas obras, feitas em segredo, cuidando daquelas pessoas que ninguém quer cuidar. Mas as obras que Deus está falando para mim, para você, que vão além disso, são as obras que você, eu, nós, talvez precisamos ainda fazer. Como que o Padre Léo conseguiu isso? Mesmo depois de morto, ele está vivo, trabalhando, buscando. Ele não esperou cair do céu, e assim tem o Senhor em você. Lá na sua casa, na sua realidade, você tem que estar sempre buscando. Você não pode desanimar, porque a obra de Deus é você. Não tem obra mais perfeita, meu irmão, do que nós. Não tem ninguém igual a você nesse mundo. Você é único. Do jeito que você é. E Deus fala mais para mim e para você. Olha, mantenha suas obras em segredo. Eu até fiz questão de. Porque o Pai, né, que vê no oculto, te recompensar-te-á. Mas só que Ele te recompensar-te-á no bem, mas Ele também vê nas coisas erradas. Muitas vezes nós ficamos atrás de quatro paredes e falamos, opa, graças a Deus, aqui ninguém me vê, mas Deus vê, porque Ele vê no oculto. Tanto nas obras boas como nas obras más, Deus vai nos recompensar. E mais abaixo aqui vem o Pai Nosso, né? Que Jesus fala para mim e para você, olha, antes de você pedir perdão, perdoe. Não é isso que o Evangelho fala? Perdoai assim como eu perdoo. Então aqui nós temos 3 pontos importantíssimos para salvar a nossa vida. O que é fazer essas boas obras? É ser uma pessoa caridosa. É ser uma pessoa de coração puro. Fazer sem esperar a troca. Fazer por amor, como fez Jesus.
E o mais interessante, quando a gente olha aqui, quando orais, não façais como os hipócritas. Ou seja, não seja hipócrita na sua oração, seja verdadeiro. Olha, fale da sua necessidade de coração aberto. Não tenha vergonha de expor os seus defeitos para Deus. E eu falei aqui na semana passada, tanto que Deus me mostrou os meus defeitos de uns 15 dias para cá. E eu achei tão bom. Porque quando a gente reconhece os nossos defeitos, gente, a gente tem condições de melhorar. A gente tem condições de perdoar, de amar mais e fazer as boas obras. Olha, eu vou te ensinar uma técnica para você ser salvo na sua vida. Seja bastante caridoso. Porque a caridade cobre um monte de pecado. Não é isso que diz São Paulo? Seja caridoso. Mas ser caridoso, sério, é dar as coisas, não. É naquele momento difícil que você reconheceu o seu erro. Você se colocar no lugar de outra pessoa. Você entrar talvez na dificuldade daquele irmão que talvez para você é um espinho na carne. Isso é ser caridoso. É por isso que São Paulo diz que a caridade cobre um monte de pecado. Então nós temos que ser cada vez mais caridosos. Sabe por quê? Nós somos muitos pecadores. É isso que Jesus vai falar para mim e para você nessa noite. Olha, não fique carregando falta de perdão, mágoa, ressentimento no seu coração. Seja caridoso. Seja aquela pessoa que dá o passo primeiro, que reconheça seu erro. E a maioria das vezes, nós somos muito sem caridade com as pessoas. Quando a gente está devendo, vou dar um exemplo assim que todo mundo vive, a gente fica naquela expectativa e quando a gente tem que receber, a gente fica doidinho para receber. Não é ser caridoso. Quando o namorado, o esposo, o amigo pisa na bola, nós somos os primeiros a apontar o dedo. E a gente não pode ser assim, não, meu irmão, minha irmã. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que reconhecer que nós também erramos. E por que não? Você acha que lá no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, tem hora que as coisas saem faíscas. E é a hora de você ser caridoso, perdoar. Tem hora que o namorado e o namorado pisam na bola. Mas se você não for caridoso, você não consegue superar. E ser caridoso, gente, não é ser bobo, não. Vocês estão entendendo? Você não pensa assim, não, sério, falou que eu tenho que ser bobo. Nem isso, não. Ser caridoso é aquela hora que você absorve o barco e consegue superar. Não fica parado na mesmice, na mesma coisa, resmungando. Toca a bola para frente, ergue a cabeça. Não, eu preciso melhorar. Olha, quando eu aprendi essas coisas, eu não coloco mais ressentimento no meu coração. Não coloco. Porque eu sei que eu preciso estar com o meu coração livre, porque as coisas do mundo é pesado demais, meu irmão, minha irmã. Se você não tiver com o seu coração livre, você não dá conta. Você tem que estar todo dia pedindo perdão a Deus. Você não me perdoa hoje, pisei na bola, hoje eu caí, hoje eu fiz isso errado. Dá um perdão para aquelas pessoas também que tem hora que pisam na bola com a gente. Gente, a coisa mais difícil é quando o trem é com a gente. Quando é com os outros, tudo bem. Mas quando é com você, você fica, magoei. Nossa, não podia. Prepare para o pior. Olha, eu fiz um curso quando eu cheguei aqui em Paz. Eu vim de Belo Horizonte para cá, eu discutia com todo mundo lá no meu civil. Eu digo, meu patrão chegou e falou assim, você é um cara muito bom, você é muito difícil de lidar. Tem um curso, ele chama DEICAR, Relações Humanas. Você não quer fazer nada? Gente, o curso mudou minha vida em 360 graus. Eu aprendi a ouvir, tem hora que você ainda só precisa melhorar muita coisa. Eu aprendi a ouvir mais. E o que eu quero dizer com esse curso? Eu aprendi a reconhecer e me preparar para o pior. Você tem que se preparar, você não pode ficar com a ilusão que nunca o seu noivo vai dizer na bola.
você é seu namorado. Não, meu namorado é um anjo. Por isso que na hora que vai terminar um casamento aí, gente, é não brigar nada. Só chamava de amor. Na hora que vai separar é capeta. Diabo. Aquele. Por quê? Você tem expectativas e não aceita que as pessoas podem te decepcionar. E quando você não aceita que as pessoas podem decepcionar, você sofre. Você não se torna uma pessoa perigosa. Olha, lá no seu trabalho, lá no seu relacionamento, na sua casa, olha, o seu irmão pode decepcionar. Aqui no nosso grupo nós podemos decepcionar o outro. Mas nós não podemos desistir um do outro. Você não pode desistir do seu filho. Você não pode desistir do seu casamento. Você não pode desistir do seu namoro, do seu noivo. Você não pode desistir lá do seu trabalho. Porque em todo trabalho você vai encontrar dificuldade. Isso é ser caridoso. Isso é fazer as boas obras. E isso é não ficar no oculto. De repente você está na frente da pessoa, te perdoei, mas na hora que sai, perdoou, né? E aquele Deus que vê no oculto te recompensar e te ama. Se você fizer o bem, Ele vai te recompensar bem. Se você fizer o mal, sabe por quê? Deus é justo. Deus não é como nós. Deus não pensa como eu, como você. Deus é justo. Se você for justo, não tem como Deus ser justo. Até eu quero assim deixar que vocês olhem pela Carluz. Hoje ela quer fazer a pregação, mas ela teve um problema. Me pediu para fazer essa pregação. E aqui mais abaixo a gente vê o Pai Nosso. Né? Essa oração que Jesus nos ensinou. Olha, se nós fizéssemos a metade disso aqui, gente, nossa vida estaria resolvida. Só de nós perdoar aqueles que nos ofenderam. E quanto é difícil perdoar, gente. Mas nós que nos dizemos seguidores de Jesus, temos que aprender isso. Nem que você tenha que cortar na carne. E o mais difícil é cortar na carne. Quando é na carne do Pedro, beleza. Quando é na carne da Natália, não é na vida, né, Natália? Você, quando é na carne da bichinha. Mas quando é na sua carne, que você tem que reconhecer que você errou. Que você tem que reconhecer que você não está sendo caridoso. Irmão, irmã, olha, não fique perdendo tempo com bobeira. Cresça espiritualmente. A vida da gente passa muitas tribulações. Você ficar enchendo o seu coração com coisinhas, não adianta. Coloca só coisas boas no seu coração. Seja mais caridoso. Por isso que São Paulo diz que quando você é caridoso, um monte de pecado é salvo. E eu quero assim, falar disso assim, até com exemplos vivos, né? Vocês lembram aquela campanha que a gente fez, né? De rezar por aquelas pessoas lá no Iraque, né? Não sei se vocês estão lembrados. Aí hoje eu recebi a resposta. Lá do campo de Erbil, no Iraque. Thank you, sério. Thank you. Obrigado. Lá no campo de Erbil, olha, a sua colaboração. Tá vendo o que é ser caridoso? Tem que ir o sério. Mas não é o sério, é o grupo da misericórdia. Vocês estão entendendo? E aqui ainda tem mais, né? Aquele depósito, né, que a gente fez de R$40 foi para lá. Lá para o Iraque, olha para você ver. Eles escreveram aqui para mim. Obrigado, Sérgio, pelos R$40 doados. Foi vocês que doaram. Vocês estão entendendo, gente? Ser caridoso é isso. Olha, nós não podemos ser caridosos, não. Eu fui conversar com uma pessoa esse dia. Falei, senhor, você está sabendo lá do negócio de Iraque, desse Iraque? Quem? Olha. A senhora alienada fica só aqui no nosso mundinho. Obrigado, tem que ir para você. Vendo? Tem que ir para você. Isso que é caridade, gente. Olha, você nem imaginava que lá no Iraque você está ajudando alguém. De 65 mil cristãos que tinha lá, agora só tem 23 mil. Sabe o que, é que eles estão fazendo agora? Matando as crianças.
para que os pais desanimem de viver. Essa é a política que o inimigo está colocando aí no mundo. Já foram mortas lá 11 mil crianças, para que os pais desanimem de viver. Os pais católicos, ninguém fala isso na televisão. Eu vou até deixar isso aqui lá no site, pedir grupo. E mais uma graça se usa aqui, gente, ó. A internet nós conseguimos pagar 100%. Isso é ser caridoso, gente. É você colaborar com o grupo e saber que o seu dinheiro está ajudando outras pessoas, não está ficando aqui no grupo, não. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eles pedem muito, mas está aqui a prova, eu tenho que ir para você. Quando eu peguei essa cartinha lá em casa, eu chorei igual criança, gente. Porque podia ser meu neto, podia ser o Luiz Felipe, podia ser seu sobrinho. É isso, gente, ó. A IES, que é essa congregação aqui que eu sigo, ela tem um tripé: informação, caridade e doação. Olha, não deixe de ajudar o mundo da misericórdia. A sua doação está indo em lugares que você nem imagina. Tem outro padre aqui, ó. Lá na Bielorrússia, sai da longe, aborto, rios de sangue, chamando a obra dele lá. Começou lá na Bielorrússia, sozinho, Padre Piotr, expunha o Santíssimo e rezava, sabe com quem? Só ele. Hoje, a maioria das famílias da Bielorrússia quer ter os filhos. Sua ajuda. Olha, você tem que ter orgulho na sua ajuda. A sua ajuda é feita com caridade. Talvez você não sabia. Está vendo o que Jesus fala ali? Caridade silenciosa. Gente, 11 mil crianças. Essa é a política que está no mundo para acabar com os cristãos. Sabe por quê? Porque a igreja católica só hoje. Se eu estou falando para você que você tem que perdoar. Você tem que abrir seu coração. Você tem que dobrar os joelhos. Você tem que amar o seu namorado de verdade. Você tem que amar a sua esposa, o seu grupo de oração, a sua igreja de verdade. Graças a Deus, gente, nós temos essa oportunidade. E daí fala até que eu achei bonitinha essa questão. O dia em que os cristãos do Oriente Médio sentiram nossas orações. Eles estão falando, gente. Não nós não. Não sério, não. Ajude a enxugar as lágrimas. Onde Deus chora essa noite? Faça essa pergunta para você. Essa pergunta que a IES faz para você. Sério. Ajude a enxugar as lágrimas de Deus. Onde Deus chora? Talvez ela virar na Bielorrússia. Sua caridade. Ó, como você falou, volta para a igreja. Nós precisamos de você. Ó. Nós precisamos que você ajude a catequizar esse menino aqui. Você veio aqui hoje, não foi à toa. Volta para a nossa igreja. Olha, pegue uma pastoral. Não fique esperando os outros fazerem com você, não. Olha, tira a Bíblia lá da estante, sacuda aquilo ali e põe ela debaixo do braço. Tenha coragem de ser cristão. É muito legal, gente, a gente vir aqui louvar. E as obras? Cadê as suas obras? Cadê as minhas obras? Eu quero fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ajudar mais. Mas eu conto com a ajuda de vocês. Eu conto com a ajuda de vocês. E falar para vocês, ó, não só com contribuição não, gente, com orações. Está vendo aqui, ó? Não tem mais nada caridoso do que as orações, gente. É isso que é fazer as boas obras. É isso que é fazer as boas obras. Você doar para aquela pessoa que você talvez nunca vai ver. É que você tem certeza, está aqui, ó, provado para você. Você ajudou. Está aqui, ó. E nós vamos pôr aí, né, galera, no site, né, pô? Já está conversando ali, o Bruno vai colocar lá no site. Para encerrar, eu quero falar isso, olha. Não tenha vergonha de perdoar. Não tenha vergonha de pedir perdão.
E eu vou falar assim uma coisa assim, que essa semana eu vivi uma experiência assim de crescimento espiritual demais no nosso grupo. Porque todo grupo sai faísca, gente. Isso aí você pode ter certeza. Mas é isso que eu falo, tem que permanecer unido. Você precisa de nós e nós precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês. O grupo da misericórdia precisa que você divulgue o grupo. Olha, aqui podia estar cheio, eu sempre tenho falado isso. Onde Deus chora? Você sabe, eu tenho certeza, irmão, que você conhece uma casa que precisa que você tome coragem e vá lá. Isso é obra. Não adianta eu vir só para o grupo da misericórdia, não. Onde Deus chora essa noite? Essa é a pergunta. Chupa essa mão. Chupa essa mão. Eu gosto de falar sempre isso. Onde Deus chora? Dorme com essa pergunta no seu coração. Aqui em Patos de Minas, talvez Deus não está chorando, mas em algum lugar do mundo depende da sua caridade. Depende das suas orações. Olha, você não pode deixar de rezar pelas causas da igreja. Que são essas aí, ó. O Papa não está falando isso? Vai atrás, sai da igreja. Sai da igreja, não fica dentro de igreja não. Não vai resolver. Nós precisamos ir lá onde Deus chora e ajudar. Jovens, por favor, vistam a camisa. Não tenham vergonha. Nós precisamos de vocês. Eu falo aqui porque o nosso grupo, graças a Deus, é um celeiro grande de jovens. Mas precisa de mais. Vocês têm que pregar, vocês têm que cantar, vocês têm que levar a palavra de Deus. Vocês têm que ser caridosos. Amém. Fecha.